Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do caso envolvendo o David. Será que o Cruzeiro vai ter um percentual do valor da venda do atacante para o Internacional? Vamos falar assim a respeito desse assunto. Quero comentar com vocês também sobre o jogo entre Cruzeiro e o RT, que não vai ser realizado no Mineirão. Vamos explicar os motivos desse episódio. Quero falar também com vocês sobre a rescisão de contrato com o Vinícius Popó, onde o Cruzeiro tenta chegar a um acordo com o atacante de 20 anos de idade. E também quero comentar com vocês, no caso, sobre o atacante Alzuki, que foi, no caso, especulado aqui no Cruzeiro, né? O Carlos, que pertence ao River Plate, e o Pedro Martins, que é responsável pelo diretor de contratações da Raposa, falou um pouco sobre a possibilidade do atacante argentino ser contratado. Mas antes de começarmos, aproveite para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca de 31 mil inscritos e 500, então assim, conto com a ajuda de todos vocês. E também pedir para vocês se inscrever no nosso canal de cortes, que eu vou deixar aqui aparecer no card, só clicar e se inscrever. Estamos quase chegando a 100 inscritos por lá também, sem dúvidas vai me ajudar demais. O salve de hoje é para duas pessoas que comentou no vídeo de hoje mais cedo. O primeiro vai para o Nascimento, ele que é lá do Ceará, no caso, falou que é um dos poucos cruzeirenses lá no Ceará, valeu demais. Um abraço para você. E o segundo salve nesse vídeo vai para o Breno Miguel, que é lá de Governador Valadares. Valeu, Breno. Um salve para você, tá sempre acompanhando aqui os vídeos. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é, que amanhã no máximo até às 11h30 já tem vídeo novo aqui para vocês. Bom, quero começar o vídeo falando sobre o duelo entre Cruzeiro e o RT, onde a Federação Mineira de Futebol confirmou que esse jogo vai ser realizado no Independência, como já era de se imaginar. Esse jogo não vai ocorrer no Mineirão, porque assim, a partida estava programada para ser o dia 26 de janeiro, às 5 horas, pelo horário de Brasília, e no caso o Mineirão vai estar reservado pela CBF, que pediu 15 dias de exclusividade para o estádio para a seleção brasileira em jogo pelas eliminatórias entre Brasil e o Paraguai. No caso vai ser lá no dia 1º de fevereiro, e como eles queriam 15 dias de exclusividade, então ficaria impossibilitado do Cruzeiro fazer essa partida no Mineirão. Então a estreia do Ronaldo aqui, né, como primeiro jogo oficial tendo o Ronaldo, dono do Cruzeiro, vai ser realizada no Independência, que eu já falei aqui para vocês várias vezes. Eu não gosto do Cruzeiro jogando no Independência, tá? Mas enfim, essas circunstâncias não tem muito o que fazer. Vale lembrar que no dia 29 tem jogo do Cruzeiro, mas vai ser fora de casa, diante a Patrocinense, então não tem problema. O Cruzeiro possivelmente vai jogar, no caso, no jogo contra o América, dia 2. Tem a chance de ser no Mineirão, mas dependendo do estado da grama, pode ser que essa partida não aconteça, tá? Até porque o jogo diante da seleção brasileira deve ter um público gigantesco, então ficaria um pouco impossibilitado do Cruzeiro mandar essa partida lá no dia 2 de fevereiro, diante do América no Mineirão. Enfim, estou curioso para saber a opinião de vocês, e até mesmo se fosse para escolher um estádio no decorrer da temporada. Eu acho que vocês vão concordar comigo, eu prefiro muito mais, umas 20, 30 vezes mais, jogar no Mineirão do que no Independência, e eu quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Mas o assunto importante que surgiu já na tarde dessa nessa quinta-feira, a respeito da rescisão de contrato com o Vinícius Popó, informação lá do Cruzeiro Esportes aqui no YouTube, e também do Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia, que assim, o Cruzeiro segue enxugando ao máximo a sua folha salarial, e um dos nomes cotados para ter essa rescisão é o Vinícius Popó, porque o Cruzeiro, no caso, o Vinícius Popó vai fazer 21 anos de idade no próximo dia 25 de fevereiro, ou seja, já ficaria impossibilitado de atuar pela equipe sub-20. Eu pensei que ele teria mais chances no profissional, mas nesse primeiro momento a comissão técnica não avalia ele como uma boa opção, até porque o Cruzeiro ainda tem muitos atacantes, né? Contratou o Edu, vai ficar o Thiago e o Marcelo Moreno. Até por isso, eu acho que se o Cruzeiro recebesse uma proposta maior do que 12, 13 milhões de reais, eu já negociaria o Thiago, tá? Porque o Cruzeiro com o Edu e o Marcelo Moreno, fora outros jogadores muito promissores da base, e já está mais do que suficiente. Até teve algumas especulações falando sobre o salário do Vinícius Popó, que seria muito acima da realidade financeira do Cruzeiro. Eu não duvido nada, tá? Ele que assinou esse contrato na gestão do Wagner Pires. Então, por exemplo, só supondo que um valor, sei lá, 80, 90 mil reais, não compensaria o Cruzeiro manter um salário de um jogador que, no caso, ainda estava no sub-20, com vencimentos nessa altura, sendo que não teria espaço na equipe do Paulo Pesolano, visando o time principal. O Vinícius Popó, que infelizmente eu realmente é um jogador que eu gosto bastante,
Pensei que iria dar certo aqui no profissional do Cruzeiro, mas a verdade é que ele nem teve chances. Para você ter uma ideia, lá em 2019, com o Mano Menezes, jogou apenas 3 partidas no estadual, depois foi emprestado para o Sport, onde fez 2 partidas e 1 gol marcado. Em 2021 pensei que ele iria ter oportunidades, acabou não ficando, foi para o Goiás, onde pelo Goiás, no profissional mesmo, fez apenas 5 jogos, 1 gol marcado. E pelo Sub-20, quando ele começou a jogar na reta final do ano, foi muito bem, com 15 jogos e 10 gols marcados. É um jogador excelente, que deve sair do Cruzeiro, infelizmente. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito do Vinícius Popó. Você acha que deveria manter? Você acha que ele merecia espaço na equipe de cima? Estou curioso para saber a opinião de vocês. Vale lembrar que ele é o maior artilheiro da história da base do Cruzeiro, contando assim, Sub-16, Sub-17, Sub-19 e também no Sub-20. Bom, mais um assunto importante é a respeito do Carlos Alzuki, que no caso está sendo especulado aqui no Cruzeiro, tá? A pronúncia do nome desse atacante realmente tô penando bastante, porque é um nome muito diferente, ainda mais por ser argentino, enfim. Ele que, no caso, o Pedro Martins, deu entrevista coletiva, falou de alguns assuntos importantes, como por exemplo o Transferban, onde o Cruzeiro confia que vai pagar o Transferban antes do início do estadual. Mas enfim, ele foi perguntado em uma parte da entrevista a respeito assim do pagamento, ou, no caso do River Plate, se teria interesse no caso de emprestar o jogador, como que o Cruzeiro avalia essa conotação, e que ele deu uma disfarçada, né? Ele falou o seguinte, abre aspas: falar de especulação, de possibilidade de contratação não é prudente. Temos que falar do trabalho que está sendo feito e pensando na disputa do Campeonato Mineiro. Então ele já deu uma cortada direta no repórter que fez essa pergunta, mas assim, o Globoesporte.com trouxe algumas informações interessantes a respeito desse assunto, que, por exemplo, o River Plate tem interesse numa compensação financeira, eu já venho falando isso aqui para vocês há um bom tempo, e que no caso o Cruzeiro não tem interesse desse aporte inicial. Vale lembrar que o contrato dele com o River Plate vai até dezembro agora de 2022 e o River gostaria de ter uma compensação financeira. O Cruzeiro propôs, no caso, um empréstimo com o River Plate, pagando ainda parte dos salários, e só se o Cruzeiro subir teria um valor fixo que a Raposa seria obrigado para comprar, no caso, o passe do jogador. Que assim, o River Plate não tem interesse nesse molde. Quem sabe o Cruzeiro pagando 100% dos vencimentos e chegando no final da temporada tendo uma obrigação de compra, independentemente de subir, eu acho que o River Plate aceitaria esse empréstimo. Vale lembrar que ele joga de ponta esquerda e também de ponta direita, tem seus 30 anos de idade, ou seja, já tem uma idade avançada. O Cruzeiro possivelmente não vai conseguir uma revenda do jogador, mas na minha opinião, se chegasse, já seria o grande nome dessa equipe, assim, pelo menos nesse setor de atacante. Ele, o Edu, muito bem entrosado, acho que daria um excelente trio de ataque, né, com o Vagninho ali também, o Giovani, o João Paulo. Acho que são um time bem interessante, ainda mais se ele estiver bem entrosado. Como eu falei para vocês, o Pedro Martins deu uma cortada em relação a quando foi perguntada essa pergunta, mas eu acho que tem alguma chance assim do Cruzeiro avançar nessas negociações, tanto que o Vélez, também da Argentina, que tinha interesse na sua contratação, acabou recuando. É um jogador aí que marcou 11 gols em 53 partidas, além também de 6 assistências na última temporada. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito do ponta argentino, que tem seus 30 anos de idade, se seria uma boa para o Cruzeiro ou não. E o último assunto desse vídeo é a respeito do David, e que história é essa de que o Cruzeiro vai ganhar algum percentual na venda dele para o Internacional. Enfim, eu já venho falando aqui para vocês há um bom tempo, né, que o Cruzeiro não tinha lugar nenhum se o Cruzeiro tinha um percentual do David ou não, e que nós só iríamos saber isso mesmo quando ele fosse negociado. Eu até falei para vocês, teria grandes chances disso acontecer agora em 2022, porque ele estava no radar de vários clubes do futebol brasileiro, entre o São Paulo, o Internacional e tudo mais, onde ele acabou indo por Internacional por um valor próximo de 10 milhões de reais, mas o Cruzeiro não manteve nenhum percentual do jogador, porque vale lembrar, o Internacional pagou 10 milhões de reais por 50% junto ao Fortaleza, e o David cedeu 5% também do percentual que ele tinha junto com seu empresário, que o empresário dele é o André Curi, que consequentemente, até eu já trouxe um vídeo aqui nessa semana, onde o Cruzeiro cedeu um percentual da venda do Maurício e também do Paulo para esse empresário, justamente pensando em alguns débitos que tinha com o empresário. Então o Cruzeiro naquela ocasião, no início de 2020, estava com várias dívidas com o André Curi e também com o David, e abriu mão do percentual que havia comprado junto ao Vitória no início de 2018 por 10 milhões de reais, abriu mão desse percentual. O David rescindiu o contrato com o Cruzeiro, até porque o clima dele com a torcida estava ruim, o Cruzeiro não tinha condições de manter o salário dele para a Série B, então foi bom para todas as partes, mas o Cruzeiro, que tinha pagado 10 milhões de reais por 70% mais ou menos dos seus direitos econômicos, acabou abrindo mão, perdendo esse valor para quitar dívidas com o jogador,
jogador e também com o seu empresário, no caso o André Cury. Então o Internacional pagou apenas os 10 milhões de reais pelos 50% do Fortaleza e o David abriu mão de 5%, totalizando 55% do seu percentual. Se fosse uma negociação para o futebol, por exemplo, de fora, o Cruzeiro poderia receber um mecanismo de solidariedade ou algo nesse sentido, mas até o David mesmo, ele saiu aqui da Raposa. No caso, quando ele chegou lá em 2018, ele tinha acabado de completar 23 anos, então mesmo se o Cruzeiro recebesse, seria 0,25% dessa negociação se fosse uma transferência internacional. Então, infelizmente, o Cruzeiro não manteve um percentual do jogador, que hoje já tem seus 26 anos de idade. Vale lembrar que aqui pelo Cruzeiro ele nunca teve uma temporada de bons números, tá? Ele chegou em 2018, fez apenas 22 jogos, um gol e uma assistência. Em 2019 jogou com mais frequência, mas gol e assistência, que é bom mesmo, não fez. Em 2019, 48 jogos, 3 gols, 4 assistências, e nesses últimos 2 anos, pelo Fortaleza, totalizou 112 partidas, com um total 25 gols marcados e 12 assistências. Quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito do ponta, se você aceitaria ele um dia no Cruzeiro, jogador que deu muito trabalho aqui em 2019. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, tá bom? Enfim, aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Eu mando um vídeo hoje mais cedo, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes, vai lá dar uma olhada. Acho que o YouTube até não notificou a grande maioria de vocês sobre esse vídeo novo que eu postei de manhã. E também um vídeo ontem de noite, onde eu falo sobre mais do que 25 milhões de reais que podem chegar aos cofres do Cruzeiro agora em 2022. Vai lá dar uma olhada e também se inscrever no nosso canal de cortes, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela final. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!